Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A partir de hoje, começaremos uma série de conversas com os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem nas eleições deste ano. Prioritariamente, falaremos de assuntos que interferem diretamente na região onde a ACC atua e também discutiremos alguns tópicos sensíveis para a cidade de Contagem. Gravaremos o programa virtualmente em função das medidas de isolamento provocadas pela pandemia de Covid-19. Na tela você vê a Cristiane Rezende, ela é psicóloga, mora no Cabral desde 2012 e vai participar dessa conversa com a gente. Bem-vinda, Cris. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês, né, e começar essa série de entrevistas e bate-papos que a gente vai estar fazendo com os pré-candidatos, né, do município de Contagem. É muito bom. Eu sou o Gustavo Gurgel, sou graduado em Relações Internacionais e moro no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos, que é um dos grupos de trabalho que são vinculados à ACC, que é a nossa Associação Comunitária dos Bairros Cabral, Cândido Ferreira e adjacências. Hoje recebemos Cacá Menezes. Ele é do partido da Rede Sustentabilidade e é o primeiro pré-candidato a participar desse bate-papo conosco. Carlos Eduardo Braga Menezes, também conhecido como Cacá, foi secretário de Esporte e Cultura em Contagem na gestão do atual prefeito, Alex de Freitas, por mais de um ano. Tem 40 anos, é casado, tem 3 filhos. Foi jogador profissional de basquete e é porta-voz da Rede Sustentabilidade em Minas Gerais. Concorreu à Prefeitura de Contagem nas eleições de 2016 e teve 6,75% dos votos válidos. Em 2018, concorreu ao Senado sem ser eleito. Ele é pré-candidato pelo partido Rede Sustentabilidade ao Executivo nas eleições deste ano. Cacá, seja bem-vindo a esse bate-papo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Cristiane. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos aí. Tenho certeza que será um ótimo bate-papo. Cris, te passo a palavra. Ok. Então, Cacá, é uma honra ter você aqui conosco, né? Que bom que você pôde estar, né? Que a gente sabe que a agenda é sempre complicada, né? Ainda mais nessa pré-candidatura e tudo mais. São muitas comunidades que provavelmente você deve estar visitando, né? Muitos bairros e se aproximando cada vez mais da população de Contagem. E aí você esteve conosco há alguns dias atrás lá no Córrego do Tapera, né? Vendo o quanto que esse córrego é importante para nós, né, do entorno, né, e me falaram que você, né, estando lá, você viu uma escola e algumas crianças, né, e adolescentes ali jogando futebol, e aí você perguntou para eles, né, qual que era o sonho, e como não deveria deixar de ser, né, da grande maioria das crianças, né, é de ter um espaço que eles possam, né, se divertir, brincar, praticar esportes, né. E esse foi um dos desejos. E aí, pensando também nessa questão, né, nessa tríade, já que você foi lá no córrego, né, e tem a escola ali próximo, tem a questão de espaços, né, que não existe, mas eles estavam ali numa parte que era possível eles estarem jogando futebol, né? E aí essa tríade eu acho que é muito importante, né, essa interlocução entre a comunidade, a escola, né, e o governo municipal no sentido de, junto também com o meio ambiente, mas no sentido do governo municipal ser um facilitador dessa comunicação, desse fluxo, né, dialógico que deve existir e até para o desenvolvimento da própria criança e do adolescente. E aí eu acho que seria muito importante saber um pouco de você, como é que você pensa isso, né? Porque para que haja essa escola aberta, né, que seja dialógica com a comunidade, ela precisa de ter profissionais capacitados, ela precisa de ter uma boa infraestrutura, ela precisa de ter segurança, né? Até que a comunidade sinta que aquele espaço é deles e tenha a propriedade de ser também cuidador e responsável pela escola. Então, eu queria entender um pouquinho assim, como é que você vê o papel do governo municipal para fortalecer essa tríade de meio ambiente, comunidade e escola? Então, primeiro assim, eu quero falar para vocês que não é comum, né, em Contagem, a sociedade civil
se organizar como vocês estão se organizando. Então, primeiro eu quero dar os parabéns para vocês, que tanto o Roberto, o Leonardo, que me recebeu lá, para caminharmos, né, um pouco mais do que 1 quilômetro, e pouco nas margens do rio Tapera, rio ou Córrego Tapera, Córrego. né? Que era invisível, né, para mim até aquele momento, e eu pude ali visitar e perceber a diversidade, né, a vida ali, tanto dos pássaros quanto da vida da sociedade que estava ali em volta do Tapera. Eu fiquei assim, como que dentro de um ambiente urbano é possível se ter um jardim, né? É possível ter um jardim próximo da sua casa, mas o olhar para aquele lugar ainda não é o olhar de um jardim. No imaginário ali popular, ali é um esgoto, é um lugar de jogar o lixo, e esse lixo não é só físico, ele se torna um lixo também em outras partes da sociedade, enfim. E eu achei muito interessante o olhar que vocês estão tendo para aquele lugar, porque a partir do momento que as pessoas começam a olhar diferente para aquele lugar passa a se tornar um lugar diferente à medida que você vai imaginando aquele lugar a partir de uma nova perspectiva. Eu acho que isso é fazer política. Tem um poema do Rubem Alves que ele vai falar sobre política e o jardineiro. Não sei se vocês já viram esse poema do Rubem Alves, que ele vai falar do político como o jardineiro, né? Como se ele fosse o jardineiro que está plantando um jardim da sua casa para a cidade e não da cidade para a sua casa. Ele fala que o político profissional é aquele que vai utilizar da estrutura da cidade para plantar um jardim individual, e o político, por vocação, ele tem prazer em plantar um jardim na sua cidade. E normalmente a gente pensa que político é aquele personagem que está se candidatando, mas políticos somos todos nós que temos um olhar para o coletivo, né? A partir do momento que você sai da sua estrutura individualizada e você passa a pensar coletivamente, você passa a pensar a nível de cidade, a gente tem um cenário diferente. Então foi esse exercício que a gente fez ali. Então, uma das coisas que o Roberto falou, que incomoda muito ele, é o tamanho do muro do colégio, né? Parece uma unidade prisional, né? Com um muro alto e com aquelas serpentinas, enfim. A impressão que se dá que ali é um lugar de extrema segurança. E ele perguntou para mim, Cacá, você acha isso certo? Eu falei assim, não, mas observe em volta do muro. Aqui, de noite, deve ficar escuro. Quando as crianças elas vão entrar dentro da escola, imagina o que acontece. Talvez a diretora do colégio, ela deve ficar apavorada se tem uma pessoa usando droga do outro lado do muro, porque existe um espaço ocioso, sem iluminação. Então, o que ela fez? Ela subiu os seus muros. Ela subiu os muros e criou uma estrutura de segurança, porque ela não se sente segura naquele lugar. Aí eu perguntei, mas por que ela não se sente segura neste lugar? É porque ela está simplesmente sozinha neste lugar. Então, não há uma integração ali. Não há um pensamento de criar um ambiente integrado. Ali existe um espaço da educação. E isso é um problema que nós enfrentamos muito a nível de governança e de governabilidade. O ambiente de Contagem, eu que participei dele por 1 ano como secretário, eu me decepcionei demais. Eu tenho uma decepção assim, porque eu apoiei o atual prefeito Alex de Freitas para poder se eleger, participei do governo dele por 1 ano como secretário, mas a minha decepção é o formato de governança. Ele não foi um formato que cooperou para a integração. Então, o que acontece? Os secretários, nas pontas, por exemplo, quantas e quantas vezes eu tentei provocar uma reunião com o secretário de esporte, com o secretário de educação, com o secretário de obras, com o secretário de segurança. Enfim, é muito difícil você provocar essa integração. Eu estava explicando para o Roberto e para o Léo. Por quê? Porque existe uma vaidade na ponta e um protagonismo do secretário, que normalmente é de um partido específico e que não está ali para poder tecer uma política sustentável que faça bem para as pessoas que estão na ponta. Eles estão ali para utilizar daquele espaço, né, para criar o seu
os seus clientes nas suas regiões e não dá o protagonismo, porque quando você mistura as ações, você faz um planejamento orçamentário. Por exemplo, vamos pensar nas margens do Tapera, a MEI que está ali, vamos pensar de uma forma, vamos fazer um planejamento orçamentário ali, pensando de uma forma sustentável. Você vai ter que sentar todos juntos, nós vamos ter que pensar sobre esporte, lazer, cultura, ao em volta daquela escolinha do MEI. Então, por exemplo, qual a possibilidade de fazer um campo, uma quadra, uma praça? Então, à medida, aí vem a Secretaria do Meio Ambiente, vamos pensar em educação ambiental, fazer uma horta, criar um jardim, plantar flores. Aí vem o pessoal da segurança, talvez uma guarda-mirim, que vem trazendo também um ambiente de segurança e de dinâmica. E daí vem a Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Social, e vai integrar a comunidade, a sociedade civil organizada, também em projetos voluntários. Então, enfim, à medida que vai acontecendo a integração de outros setores, e o Estado é que vai fazer esse diálogo, entendeu? É ele que vai fazer essa interação. O ambiente passa a se tornar seguro, os muros começam a diminuir, porque a estrutura ela passa a incorporar em volta dali. Só que isso não acontece, Cristina, por causa do vício político de se fazer política segmentada para os grupos de poder. Sim. E Cacá, agora praticamente, né, de maneira prática, né, como que você imagina que essa integração, né, dentro você pode, né, o que precisa para que você possa fazer essa integração entre essas diversas políticas, né, igual você colocou aí, segurança, meio ambiente, na prática, como que isso se faz, né? Cristiane, isso é muito mais fácil que você imagina. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Por exemplo, as políticas sobre drogas do município de Contagem. Eu fui uma pessoa que, eu sou fundador, né, da comunidade Ele Clama, trabalho há 18 anos tratando pessoas dependentes químicas. Mas quando você vai para a política sobre drogas, por exemplo, ela é totalmente fragmentada. A saúde ela tem uma ação específica. O desenvolvimento social tem outra ação. O esporte tem outra ação. A educação tem outra ação. A segurança. Cada uma das secretarias, quando eu entrei no governo, ela tem um orçamento e uma ação específica para as políticas sobre drogas. Aí, eu falei assim, vamos integrar isso, pessoal? Não tem diálogo. Por quê? Na ponta, os secretários eles não querem abrir mão. Eu estou mostrando para você a raiz do problema. Porque a integração ela é muito fácil, a partir do momento que existe uma vontade política para ser feita. O problema é como romper com uma cultura de loteamento do município, como romper com essa cultura em que não existe a população como objetivo primário, entendeu? Mas sim os projetos de poder. Então, por exemplo, a gente criou um comitê intersetorial ligado, esse comitê intersetorial não podia ser nenhum secretário, o líder desse comitê intersetorial, tinha que ser no gabinete do prefeito. Por quê? Porque nenhum secretário aceitaria se sujeitar ou dialogar com outro secretário para pensar e imaginar o que seria uma construção na ponta de um serviço integrado. Entendeu? Então, o que é muito comum, Cristiano, acontecer no município de Contagem? Sentar numa sala, convocar os secretários e pegar os equipamentos e os recursos que estão disponíveis em cada uma das secretarias e construir uma ação integrada. Entende? Por exemplo, só que naquele bairro ali você vai ter um vereador preferido da população, por exemplo. Esse vereador, ele tem um capital político naquele lugar. Então, ele precisa administrar aquele capital político. Então, normalmente, ele vai interromper alguma ação de um outro personagem político que está na frente de uma pasta. Eu estou mostrando para você, sistemicamente falando, aonde que o problema está. Porque, na prática, é muito simples. Na prática, é até mais fácil fazer integrado. O difícil é fazer do jeito que eles fazem, sem deixar com que um atrapalhe o projeto de poder do outro. O fácil então, Cacá, me permita só te interromper, que eu vou usar alguns elementos aqui para avançar numa segunda temática contigo, que é a seguinte.
A partir desses dispositivos disponíveis, né, que você mencionou, e a partir de uma visão de que as coisas podem ser feitas de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira mais simples, eu queria introduzir o tema do transporte. A região onde a ACC atua é uma região que tem uma heterogeneidade grande, socialmente falando, e nós temos uma precariedade significativa em termos de assistência de transporte público na nossa área. Quem nos ouve, inclusive, vai endossar o que eu estou dizendo. Eu sou usuário de ônibus da nossa região e eu estou falando de cadeira, eu estou falando com você a experiência do que é o transporte público na cidade. A partir dessa sua visão de fazer as coisas de uma maneira diferente e de uma maneira simplificada, como que a gente pode dar qualidade de transporte público para a nossa comunidade, tendo em vista as concessões de ônibus que existem na cidade e as normas que giram em torno disso, e como qualificar isso? Porque isso é uma demanda de todas as cidades, é um sistema que é criticado sistematicamente, né, com bastante intensidade, porque a qualidade realmente não é boa, e o que é passado para nós, eleição após eleição, ano após ano, é que é uma caixa que não se mexe. As pessoas são obrigadas a conviver com aquela precariedade e nenhuma providência é tomada. O que o Kaká pensa a respeito disso? Como simplificar uma tomada de decisão efetiva para esse problema que parece que nunca se resolve? Então, o atual prefeito Alex Freitas, até no início da campanha de 2016, não sei se vocês lembram, mas assim, ele foi bem enfático na questão do processo licitatório que sofreria os grupos, né, que pleiteiam, né, administrar o transporte público do município de Contagem. E ali foi uma pauta importante a ser debatida, né, e até mesmo pelo grau de importância que ela tem no município de Contagem. Eu, por exemplo, moro na região de Nova Contagem, é muito precário. Esses dias eu tenho até, antes da pandemia, eu queria até um movimento de caronas, tentando motivar as pessoas que estão descendo de carro a dar carona para outra, porque você olha para dentro dos ônibus, são super lotados, e não é só na parte da manhã, hora do rush, não. Se você volta, tem hora que eu volto para casa 10 ou 11 horas da noite, aqui na LMG 808, os ônibus estão lotados, meia-noite, 11 horas da noite, é desumano você observar que o trabalhador ele precisa de mobilidade e não existe, e os ônibus extremamente precários, assim, velhos, sucateados, sem conforto, é assim, muito triste ver essa situação. O Alex, ele enrijeceu, né? Ele criou um diálogo mais pesado com essa turma, mas isso foi só para poder mostrar que era bravinho nessa questão, porque no fim das contas, eu não posso falar assim especificamente, mas o que eu percebo, que eu acho assim, muito difícil, é o poderio econômico desses grandes donos dessas empresas de transporte público de Contagem. Inclusive, eu acredito que existe um problema muito sério mesmo, sistêmico, nessa relação do poder público com essas empresas. Eu acho que esse diálogo ele precisa ser feito de uma forma muito, mas muito técnica. Então, eu acho que quando a gente tem hoje, em Contagem, os grandes donos dessas empresas de transporte, eles têm um monopólio disso por muitos anos, e é assim, praticamente um império, né? E quem mora em Contagem sabe quem são esses personagens, sabe como eles atuam, como eles assediam, né, os personagens que pleiteiam as prefeituras de Contagem e até mesmo os espaços de poder. É muito complexo, viu, Gustavo? É muito complexo. E eu penso que se isso não mudar, se não houver, de fato, uma gestão que vai dar um basta nessa relação promíscua que existe, eu acredito que nós temos um problema que vai aí por muitos e muitos anos. Nós temos agora o SIM, né, que é esse sistema integrado de mobilidade que foi criado. É um sistema
eu acredito que possa melhorar bastante em alguns aspectos. Vai aumentar o número de ônibus, vai aumentar a integração desses ônibus. Por exemplo, a pessoa que sai de Nova Contagem, ela tem que pegar um ônibus até Eldorado, do Eldorado até um outro lugar de Contagem, então ela vai ter que pagar 2 passagens. Esse sistema integrado ele vai trazer alguma facilidade, então eu acho que isso é bom, eu acho que isso vai melhorar um pouco, embora está tendo alguns impactos ambientais, estéticos na cidade, está mexendo com as nossas árvores ali da Júlio César, está mexendo um pouco com esse lado mais estético da cidade, que a cidade gosta, enfim. Está acontecendo essa situação que eu acho que poderia ter sido evitado se houvesse um planejamento, um diálogo maior com o município, enfim, eu preferiria fazer isso de uma forma mais interagindo com a população em vez de ser na tora como está sendo. Mas eu acredito que vai trazer para a região de Nova Contagem, para a região do Ressaca, para a região do Petrolândia e do Industrial, uma integração. Eu acho que isso é o início de uma melhoria, né? Mas não sei se efetivamente na ponta essas empresas e esses grandes empresários eles realmente terão o compromisso de fazer a entrega na íntegra. Sim. Cacá, pegando um pouco da deixa aí que você está falando das relações de poder, né? Isso é bem forte em todas as relações mesmo humanas e a gente tem que estar sempre atento para não sobrepor, né? Em determinados momentos. E como aqui você deve conhecer, né, essa região de abrangência da CC, que pega o bairro Cabral, Cândida Ferreira e adjacências, mas especificamente no bairro Cabral, que é um bairro novo, se a gente for pensar, né? Sim. E a gente está vendo que tem bastante construções, né, sendo feita na região, geralmente por uma mesma construtora. Isso também vai causando a existência de demandas locais por causa desse adensamento populacional, né, que vai existindo, né, cada vez mais verticalizado, né, vai colocando as pessoas, acha que é pouco, mas quando a gente vê são condomínios com mais de 100 apartamentos e tudo mais, e esse adensamento vai exigindo demandas por parte do município, né, do poder executivo. E aí, como que a gente pode, né? A gente está vendo que as coisas não estão acontecendo, né? Porque geralmente quando construtoras, né, têm esses acordos, porque vai pegar uma área grande, fazer realmente uma destruição do meio ambiente, ela tem que propor um projeto, né? Um projeto que viabilize das pessoas morarem naquele local. Então, há contrapartidas, né, Cris? Exatamente. Tem as contrapartidas, né? Exatamente, Gustavo. Então, tem as contrapartidas do Poder Executivo, mas também tem as contrapartidas das construtoras. Iniciativa privada. Isso. E aí a gente não vê as coisas fluindo como deveriam, né? Há um desleixo, né, desse monitoramento e desse controle para que se cumpra as contrapartidas. E aí me vem essa questão, né? Como que você vê isso, né? E como que você acredita que o executivo, né, deve cumprir nessa perspectiva de ficar atento a exigências do cumprimento dessas contrapartidas, né? Então, quando você acusa algum servidor público de alguma prática imoral na relação com essas empresas, você é acusado, né, que você não tem provas, que você está falando sobre corrupção, que você não tem prova e tudo mais. Então, eu prefiro não fazer acusações diretas, né, por eu não ter provas e nem mesmo ter assim, acesso de fato, a como as coisas foram feitas. Mas nós podemos falar de uma forma assim, genérica da cultura política, da relação que existe entre o poder público e essas empresas. Então, culturalmente, isso no Brasil inteiro, nós não estamos falando especificamente de Contagem, existem as vantagens, Cristiano. E o que eu vejo é que a classe política ela não está ali para servir a cidade, mas para ser servido da cidade. Então, quando uma pessoa ela ganha uma eleição, imediatamente essa pessoa ela se torna um alvo de assédios de estruturas que já são profissionais e que sabe, e que, inclusive, durante o período eleitoral, investiu recursos para que aquele político especificamente tivesse o seu êxito, tivesse a capacidade de vencer aquelas eleições.
justamente para poder ceder essas concessões e também ter vantagens sobre elas, né? Porque imagina você que essa empresa ela vai estar conseguindo romper com questões ambientais, sociais e atropelar todas essas questões e aqueles que estão fornecendo essas autorizações, eles não vão se beneficiar disso. Então, essa troca, que ela se torna muito promíscua, né? Realmente assim, essa relação entre as empresas e o Estado, isso a gente está vendo, a gente viu aí, né, a relação historicamente, há pouco tempo agora, a Lava Jato do Brasil, a gente está vendo o Brasil que está envolvido com essa prática de corrupção, enfim. Então, é muito complicado a gente pensar em mudar essa realidade sem antes mudar a classe política. Eu penso que a classe política ela tem que ser uma classe política que não está interessada em ficar rico. Basicamente isso. O camarada ele entrou para a prefeitura de Contagem ou entrou para qualquer espaço público e com uma ideia de ganhar dinheiro, ele está completamente vulnerável a todos esses tipos de assédio. Então, pois é, Cacá, só um segundinho. Eu queria só retornar nessa questão que a Cris apresentou, porque essa questão de equipamento público, o que a Cris falou é exatamente equipamento público, né? A gente teve um processo de adensamento populacional na região do Cabral e em torno, muito significativa nos últimos anos, né? Sim, a gente pega a foto aérea da região há 15 anos atrás e agora, é espantoso, né? A gente, obviamente, acha interessante o avanço do desenvolvimento, né? Mas sim, isso precisa ser acompanhado por equipamento público. Sim, né? Você vê um adensamento populacional muito grande, condomínios com muitos apartamentos, então a gente ainda tem muita área verde, que infelizmente a gente está tendo alguns problemas que a gente vai discutir isso. Mas a gente sente falta da presença de uma escola, da adição de oportunidades de vagas de escola pública na região, não só o ensino fundamental. A gente sente falta de uma UBS, de uma assistência mais próxima de saúde. Então, exato, nós temos conhecimento de que existe uma série de contrapartidas, né, até entre poder público e essas empresas, para que sim, integrem a comunidade nesses equipamentos públicos. E a gente não tem visto isso acontecer. Nós estamos morando no bairro há muitos anos, não vemos isso acontecer, e isso é um pleito antigo. Como fazer essas contrapartidas acontecerem? Eu acho que, objetivamente, o que a comunidade deseja receber de resposta é isso, é como fazer essas contrapartidas que estão previstas serem construídas, vamos dizer assim. Gustavo, isso não é um problema de recurso, é um problema político, isso que eu estou querendo falar. Estou falando que a raiz desse problema ela é política. Porque se não houver vantagem, se houver uma relação extremamente técnica e profissional entre essas construtoras e o Estado, e for ipsis lis ali, você vai ter que entregar isso e não tem uma relação que houve nenhum tipo de troca, aquela empresa ela tem que entregar e ponto final. O problema é que essas relações elas se corrompem ao longo do processo. Então, historicamente falando, a gente percebe que na ponta a população que está em volta ela sofre porque não há um processo transparente, não há uma relação realmente honesta com a população. Então, eu penso que é um problema político, tanto de governança como de governabilidade. A diferença da governança é como o Poder Executivo lida com a sua equipe, com seus processos internos licitatórios, com a relação com todas as áreas da sociedade, seja no social, seja com as empresas, seja, enfim, com toda a dinâmica do Executivo, e com a governabilidade, que é com a Câmara de Vereadores, com o Parlamento, com o Poder Judiciário, que também tem uma outra relação também que prejudica nessa equação. Então, eu acho que é um problema político que precisa ser superado no Brasil, do populismo, do clientelismo, do nepotismo, do fisiologismo, que é uma coisa muito criar e construir estruturas que só tem a ver com os projetos individuais e não tem um olhar para o todo, não tem um planejamento estratégico que fala é necessário que seja feito isso porque precisa, não porque eu quero fazer.
e uma relação com esses atores. Por exemplo, você falou que você utiliza, né, do transporte público, né? Tipo assim, você utiliza o seu ir e vir, você está ali no dia a dia, na dinâmica. Então, por exemplo, precisa acontecer uma conversa com a sociedade civil organizada, para a construção de... Eu sou de uma linha política que eu gosto disso que nós estamos fazendo aqui agora, que é uma política mais participativa, menos representativa. Embora eu possa ser um representante legal, fruto de um contrato que a cidade pode fazer comigo nas urnas, né? Mas essa representatividade, ela não pode substituir essa estrutura participativa, que faz com que essa interação e que essas ideias elas sejam fundidas, porque eu, como secretário, Gustavo, eu fiquei ali sentado na cadeira por 1 ano e 3 meses, eu vou te falar uma coisa, você senta numa máquina, e essa máquina ela não tem vida, e a vida que existe nela são as pessoas. Se existem ideias boas que chegou para mim ali como secretário, veio da sociedade civil, veio das pessoas. Então, enfim, as ideias elas estão brotando no meio dos bairros, na dinâmica das ruas. Então, o Estado ele tem como compromisso absorver essas ideias e dar escala a elas, porque tem recursos. Perfeito. Perfeito. Você está entendendo? Agora, quando não há essa interação e essa ideia participativa, você cria suas ideias no seu palácio, verticalizando e coloca elas lá. Você está entendendo? Tipo assim, que muitas vezes são obsoletas. Elas não têm o impacto necessário, não cria de fato, e talvez seria muito mais barata. Seriam soluções mais baratas, tipo assim, mais efetivas, mais eficazes, entendeu? Então, acho que o problema é político. A gente já está até encaminhando para o final, Cacá, até me permita aqui, peço desculpas por te interromper seu raciocínio, né? Mas a gente já está caminhando para o finalzinho. Conforme o nosso projeto, né? Eu vou passar para você aí em torno de 2 minutos, acho que é o suficiente para você fazer um encerramento, né? Mandando uma mensagem para a comunidade do Cabral, Cândida Ferreira e adjacências, né? Em função aí da sua pré-candidatura, tá certo? E em seguida a gente encaminha para o encerramento. 2 minutinhos, eu acho que é o suficiente, né? Ok, então, primeiro eu quero agradecer a ACC, quero agradecer aí e parabenizar vocês assim pela organização, né, pela mobilização que vocês estão tendo e pelo sentimento que vocês estão passando para mim, que sou pré-candidato a prefeito de Contagem, o sentimento de pertencimento que vocês têm dessa região que vocês moram. Né, como vocês estão amando o que é de todos, não apenas o que é seus. Né? Eu acredito que o Tapera ele vai ser um córrego completamente diferente daqui a uns anos, porque vocês olharam para ele de uma forma diferente. Então, esse olhar valorizou esse lugar. Né? Então, assim, eu acredito que se todos os contagenses tiverem um olhar para o coletivo e não para o indivíduo, apenas com o meu benefício próprio, ele não vai votar no fim do seu processo em pessoas que vão beneficiar eles individualmente. Por exemplo, vocês estão mobilizando todos os pré-candidatos a prefeito, irão passar por aqui, e vocês não estão exigindo deles nada individualmente. Não vi ninguém falar, Cacá, eu gostaria de ter uma vantagem aqui ou ali. Eu vi vocês pedindo algo para o bairro de vocês, para a região de vocês. Então, o candidato que terá êxito com vocês será aquele que vai pensar no coletivo. E isso quebrou os clientes específicos de políticos profissionais que usam de recursos que são entregues para indivíduos como um curral eleitoral. Então, parabéns, vocês estão quebrando isso. Vocês não imaginam o impacto que isso tem no ambiente eleitoral, no ambiente político. Talvez vocês não entendam e não tenham noção do sentimento que isso provoca naqueles políticos profissionais que já têm essa região suas aí, que eles chamam de deles. De repente vocês estão falando assim, não, isso aqui não é seu não, amigão. Isso aqui não é seu, isso aqui é nosso. E se vocês não fizerem as suas propostas e vocês não construírem junto com a gente, não será possível participar da nossa dinâmica. Então, muito obrigado. Ok, Cacá. Nós é que agradecemos, então, pela sua disponibilidade de conversar conosco, tá? Pessoal, então hoje nós recebemos Cacá Menezes, ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem pelo partido Rede Sustentabilidade.
Ele foi o nosso primeiro convidado para esse bate-papo com a ACC. Nos próximos dias, a gente vai receber os outros pré-candidatos e a gente vai discutir com eles os problemas da nossa região e as sensibilidades da cidade de Contagem. Nosso objetivo é levar para vocês informações relevantes para que vocês façam a melhor escolha nas urnas no final deste ano. Muito obrigado e até a próxima.